A Verdadeira Dor, eu acho que é um filme que vai chamar atenção e muita gente vai gostar dele justamente porque ele faz o feijão com arroz bem feitinho daquilo que Hollywood historicamente sempre trabalhou. Essa combinação entre o drama, os temas mais profundos envolvendo um personagem, mas sempre com uma quebra para a comédia. O filme ele vai trabalhar dentro dessa lógica o tempo inteiro, sobretudo olhando para o personagem do Kieran Culkin, que é quem rouba o filme. Ele não é o protagonista, mas o filme se direciona para ele, a câmera se direciona para ele, o nosso olhar se direciona para ele. O Kieran Culkin, que a gente pode muito debater, que é uma grande atuação e, como eu disse, é o filme em si praticamente, mas ao mesmo tempo é um pouco do Kieran Culkin sendo Kieran Culkin, ou sendo aquilo que a gente está acostumado a ver dele enquanto ator, enquanto personagem mesmo, como ele fala rápido, como ele sobrepõe as pessoas, como ele é agitado, o estilo dele, o olhar vai muito para aquilo, por exemplo, que ficou muito famoso com o Roman lá em Succession, mas ainda assim é uma grande atuação aqui. Mas antes de fazer a crítica em si, peço para quem gosta do canal e ainda não é inscrito, inscreva-se, porque tem muita gente que vê os vídeos, não se inscreve e não dá like. Se inscreva, dê like para ajudar o canal a crescer. Se não gostar do vídeo também pode dar dislike lá no final. E para quem gosta mesmo do canal e quer ajudar, considere se tornar membro clicando aqui em Seja Membro, é apenas uma ajuda para o canal continuar existindo. E também deixe no primeiro comentário fixado as minhas outras redes sociais, meus outros projetos, porque eu tenho um cineclube, eu tenho um curso de cinema para quem quer se aprofundar mais no assunto, além de produzir conteúdo lá para o Instagram, Letterboxd, etc. A Verdadeira Dor é um desses casos de filme que chegam para a temporada de premiações, né? Filmes que vão estrear em circuito meio limitado ali em dezembro nos Estados Unidos e vão chegar no Brasil e até em grande circuito em outros países e nos Estados Unidos só em janeiro, fevereiro. Aqui um filme que é da Disney, né? Da Disney, naquela compra da Disney pela Fox, é o filme que originalmente seria o filme da Fox, digamos assim, filme dirigido pelo Jesse Eisenberg, que tem uma grande carreira como ator, mas que é apenas o segundo longa-metragem que ele dirige, e nesse sentido ele faz, como eu disse no começo, meio que o feijão com arroz. E vai ser um filme formalmente falando, ou como muita gente diz tecnicamente, que não é o certo, mas formalmente falando é um filme bastante simples, que vai ter um momento específico que vai chamar atenção, eles na sacada e batendo uma luz vermelha, neon, né, para criar uma atmosfera que não é grande coisa formalmente falando, mas ainda assim é um momento que se destaca em relação ao restante do filme, que ele vai trabalhar muito com uma escolha bastante simples de enquadramentos, de seleção de planos, né? Então um filme que vai ser muito filmado em plano médio e primeiro plano de alguma forma, que assim, é um filme que funciona muito mais pelos outros elementos do que por essa direção que vai fazer uma seleção mais detalhada, né? Então é um filme que vai se focar muito em personagens, sobretudo no personagem do Kieran Culkin. Como eu disse, ele rouba o filme para si. Ainda que ele não seja exatamente o protagonista, né? Tá gerando muito essa discussão, temporada de premiações, Oscar, que o Kieran Culkin deveria ser colocado como ator principal e não ator coadjuvante, que é o roubo típico que tem de categoria, que eu concordo, né? Porque ele tá o filme inteiro, não só tá o filme inteiro, mas como o filme se direciona para ele, mas ainda assim ele não é o protagonista em si do filme, então por isso que rola esse jogo, que não deixa de ser um roubo pensando em premiações. Mas aqui o protagonista do filme é o personagem do Jesse Eisenberg, justamente quem olha para aquele personagem, justamente aquele personagem que é muito mais tímido, muito mais passivo de alguma forma, e a gente vai ver o personagem do Kieran Culkin a partir do olho dele, né, digamos assim. E aí cria-se um jogo interessante, né, porque a partir do olho do personagem do Jesse Eisenberg, ao mesmo tempo que a partir da lente, entre aspas, do Jesse Eisenberg, que também é o diretor do filme, e o Kieran Culkin ele não só rouba o filme no sentido de ter atuação mais expansiva, atuação que chama mais atenção, mas o filme começa a se modular a partir da perspectiva do personagem. Então, quando o personagem tem picos, digamos, de um humor mais irreverente, ou de um humor mais desconfortável, ou de sacadas que ele tem de alguma forma, parece que o filme ele vai muito mais para esse lado do humor, entra muito mais nessa brincadeira. Quando ele tem discursos muito mais sérios, muito mais dramáticos,
o filme se volta também muito mais para esse lado dramático, esse lado profundo, né? Um momento específico que ele vai falar sobre onde eles estão, como o guia dirige aquela excursão, digamos assim, né? E o lance das pedrinhas em cima dos túmulos. Então o filme está sempre se moldando para o personagem, né? Ele não é o protagonista do filme, mas ao mesmo tempo o filme está sempre se moldando para ele, trabalhando dentro dessa dinâmica do drama, de entrar na temática de alguma forma do Holocausto, da memória do Holocausto, das ruínas do Holocausto, mas sempre a partir de uma perspectiva do personagem. Então ele vai estar sempre nessa modulação. Ele entra num momento mais sério. Ali no trem ele tem quase que um surto quando ele fala que eles estão indo de trem da mesma forma que os judeus iam para serem abatidos, né, nos campos de concentração e tudo mais. Só que ao mesmo tempo entra um momento cômico em seguida, que o personagem do Jesse Eisenberg dorme e aí ele entra de novo de alguma forma ali na primeira classe de um outro trem. Então todo aquele discurso dramático rapidamente é rompido para o cômico, né? Então é um filme que ele vai estar trabalhando esses temas mais profundos, muitas vezes de uma forma verbalizada, que aí entra muito também numa característica do personagem do Kieran Culkin, mas ele nunca se permite entrar totalmente no melodrama, ao mesmo tempo que ele nunca é totalmente cômico, né? Ele vai trabalhar muito dentro dessa lógica de um humor de desconforto, de um humor que é quase uma defesa desse personagem. Esse personagem age dessa forma para esconder aquilo que ele está sentindo. E aí entra muito do texto do filme, né? É um filme que, em muitos momentos, ele é bastante expositivo até no sentido dos personagens dizerem o que eles estão pensando, dizerem o que eles estão sentindo, não abrir tantas margens, digamos assim, para uma percepção do público a partir do momento que esses personagens estão revelando muita coisa. O que aqui até que faz algum sentido, porque é justamente um filme que fala muito sobre essa ideia do se retrair ou de criar barreiras para não dizer o que realmente está sentindo, e tem momentos que esses personagens explodem e aí eles dizem tudo, né? Ainda que a gente nunca conheça o personagem do Kieran Culkin completamente, né? Acho o final muito bom nesse sentido também, tanto a abertura quanto o final, como isso se conversa dentro do personagem. É um personagem que se abre até certo ponto, que se cria muitas barreiras, a gente conhece um pouco dele, a gente entende um pouco da dor dele, o filme se volta muito mais para ele do que para a questão, como eu disse, do Holocausto em si, né? Não é um filme exatamente sobre a memória do Holocausto, mas isso apenas puxa os personagens para essa jornada que eles vão se conectar com outros personagens que, de forma geral, esses outros personagens vão ser quase estereótipos para se criar alguns momentos, e alguns momentos mais bonitos, mas nenhum deles são tão marcantes assim. Mas, de forma geral, o filme ele vai trabalhar muito nessa lógica da exposição e da retração também, a partir da lógica do personagem do Kieran Culkin, que fala, tem momentos que ele fala o que ele está sentindo, mas em grande parte do tempo a gente não sabe exatamente o que ele está sentindo. A investigação do filme é justamente sobre quem é esse personagem, o que ele realmente sente, o que ele realmente passou. E tudo isso, mais uma vez, pela perspectiva do personagem do Jesse Eisenberg. O personagem do Jesse Eisenberg é o protagonista também porque a gente sabe sobre a vida dele, a gente sabe o que a gente precisa saber sobre ele. A partir da perspectiva dele, ele quer descobrir mais sobre o primo e a gente vai querer descobrir mais sobre o primo dele também. Mas vai ter um momento específico também, né, que o Jesse Eisenberg, como eu disse, ele é esse personagem mais passivo, muito mais fechado, muito mais introspectivo, uma pessoa muito mais comum, digamos assim, entre aspas, mas vai ter um momento específico que é o momento Oscar Tape, né? Um momento que parece que quando ele fez o filme, ele sabia que se ele fosse indicado ao Oscar, o momento que passaria no Oscar é justamente aquele, né? Que é quase um monólogo ali na mesa, que mais uma vez entra um pouco nessa lógica do personagem que, ao mesmo tempo que a gente conhece mais sobre ele, ele é um personagem também muito mais fechado, e sem o primo ali é o único momento que ele realmente se abre para os outros personagens e fala sobre o primo e fala como ele se sentiu a vida inteira de alguma forma. Mais uma vez, esse momento que o personagem ele revela muito sobre ele explica muito sobre ele, que está muito no texto do filme de alguma forma, mas até que faz sentido dentro da construção desse personagem para o filme em si. E o único momento, digamos assim, que a gente tem a personalidade do Kieran Culkin saindo do filme e dando espaço para o Jesse Eisenberg se abrir. Acho um filme simples de alguma forma, né? Apesar de buscar profundidade, temas e tudo mais, acho um filme bastante simples, mas um bom filme, né? Dentro dessa temporada de premiações é um bom filme dentre tantos outros que são muito mais fracos que ele. Não acho um grande filme como acho que muita gente vai achar um grande filme, mas ainda assim acho um filme bom, filme curtinho, né? Menos de 1h30 também. Acho um bom trabalho de Jesse Eisenberg. Vamos ver se ele, dirigindo outros filmes, ele já tem mais um projeto sendo em pré-produção e tudo mais,
Vamos ver se ele dá um passo de maior ousadia, talvez, na carreira dele, ou se ele vai ficar nesse lugar, que é um lugar confortável, mas bom, digamos assim. Então é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, meus outros projetos, considere se transformar membro aqui do canal, ou meu cineclube, meu curso. Por hoje é isso aí, corta.